Na hora que era para guardar o sacerdote, ele quer ser rei. Quer que a realeza subjugue o sacerdócio. Quem era para matar o rei Agag? O rei. Mas o rei não fez, o sacerdócio teve que fazer. Na hora que ele tem que ser rei, ele não é rei. E na hora que ele tem que aguardar o sacerdote, ele quer ser sacerdote. Aí ofereceu. Mas o mais crítico não é isso. É que ele nunca morre. Só para vocês terem uma ideia, Saulo significa grande. Grande. Saulo, eu estava vendo na Bíblia Online que Saulo é o mesmo radical de Saul. Então era o grande. Provavelmente quando ele nasceu de 9 meses, era uma coisinha grande, né? Aí o pai dele disse, Saul é o grande, meu bebezão. Entende? Aí ele quis ser grande, na hora que era para ser pequeno. Mas o ponto é a justificativa dele. Capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Eu pergunto, até que horas vai o 7º dia? Até meia-noite. Samuel chegou no 8º dia? Ele chegou no prazo acertado. Mas o que levou Saul a tomar aquele caminho? O desespero. A falta de paciência. Parece que quando a gente vai ficando sozinho, bate um desespero. Aí a gente quer tomar atitudes fora da comunhão com Deus. Aí chegou. Mal acabaram de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, rapaz, morre Saul. Meu amigo, para de se justificar. Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, fiquei na mente, rapaz, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Forçado pelas... Nós temos que ser forçado por quem? É pelas circunstâncias ou pelo Senhor? Se alguém tem que forçar alguma coisa, é o Senhor, irmãos. E não as circunstâncias. As circunstâncias nós apresentamos para o Senhor. Senhor, essa situação, Senhor. Senhor, olha para essa situação. Eu preciso de Ti. Senhor, para mim, não vai avançar isso aqui. Mas, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. O Senhor me trouxe para cá. Senhor, Senhor. Temos que apresentar para o Senhor. Aí prosseguindo. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel, subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Notem, irmãos, depois daqui já era o reinado de Saul. A falta de paciência, a falta de confiança no Senhor comprometeu o reino que estava sob a liderança de Saul. Irmãos, o apóstolo Pedro disse que a nossa paciência, ela é importante.
O domínio próprio é importante. Todas aquelas virtudes somadas à nossa diligência, nós teremos uma ampla entrada no reino eterno do Senhor Jesus. Muitas vezes, por falta de uma consideração a mais naquela questão diante do Senhor, nós comprometemos o reino, a nossa entrada no reino. E foi isso que aconteceu com Saul. Comprometeu o reino. E o Senhor então levantou para si a Davi. Amém? O que Davi tinha que os seus 6 outros irmãos não tinham? Um coração. Mas como é que nós olhamos por meio de que nós percebemos que Saul tinha um coração para Deus? Que Davi tinha um coração para Deus? Como é que você percebe isso? Não, como é que você olha para ele e diz assim, não, isso aí é segundo o coração de Deus? Porque não basta chegar, qual é o seu currículo? Não, eu tenho boa interação, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas e tal, aí vai o teste para provar. Né? Apacentava as ovelhas. Isso é uma coisa que exige muita paciência. Ajudar um cordeiro a se tornar ovelha demanda tempo, irmãos. Demanda tempo. Qual é a característica de um cordeiro e uma característica de uma ovelha? O cordeiro, ele ainda não sabe comer sozinho. A ovelha já sabe. Então nós precisamos cuidar dos irmãos cordeiros até que eles saibam comer sozinho. Depois disso, mudou de fase. Agora já sabe comer sozinho. Agora nós precisamos ajudar a ovelha a saber o que comer. A qualidade dos alimentos. Caso contrário, a gente compromete a nossa ajuda. E o crescimento dessa ovelha, desse cordeiro e dessa ovelha. Por isso que quando o Senhor chega para Pedro, diz assim, apacenta os meus cordeiros, pastoreia os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Não só o cordeiro, mas também as ovelhas. Capítulo 21 de João. É só colocar no silencioso, tá? Que você não vai ter esses dissabores. Então ele diz assim, versículo 16, pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 15, parte final, apacenta os meus cordeiros. 16, parte final, pastoreia as minhas ovelhas. 17, parte final, apacenta as minhas ovelhas. Por que que 2 menções estão relacionadas com as ovelhas? Porque a ovelha tem o hábito de se tornar ovelha. Ovelha. Tem a tendência de envelhecer. E aí é um risco. Tem que cuidar até que ele saiba experimentar a novidade de vida e a novidade de espírito. Amém? Amém. Nós vimos na experiência de Samuel, vimos na experiência de Josué. Temos que tomar cuidado. Então Davi, ele tinha essa lida diária com as ovelhas. E o Senhor, quando ele vai tratar o homem, ele considera o homem como ovelhas. E para ovelhas, nós precisamos de pastores. E Davi tinha essas características. Mas ele precisava de uma coisa a mais. Vamos lá para 1 Samuel, que é muito importante. No capítulo 16 de 1 Samuel, quando Davi foi ungido, olha só o que diz, versículos 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele, vamos ler juntos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi,
Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse rei, esse menino de baixa estatura, pequeno, agora era ungido. Então quem vai enfrentar o gigante Golias? O ungido. Notem, o capítulo 3 de Mateus fala o que aconteceu com o Senhor no capítulo 3 de Mateus. O Senhor foi ungido. E quem é levado para o deserto para ser tentado? O ungido. Então não tente subjugar o inimigo, o adversário de Deus, sem a unção. Davi não só experimentou a experiência de lutar contra um leão e um urso, mas ele também teve a experiência com a unção. Essas duas coisas juntas lhe deu condições de derrotar o gigante Golias. A unção e a experiência. Sem essas duas coisas, nós podemos comprometer a batalha. E o Senhor teve essa experiência. Ele foi ungido para vencer a tentação. Amém?